Excelente semana a todos. Esta semana iniciaremos a unidade 5, cuja área de atuação é a tradução médica. O termo tradução médica refere-se à interpretação de textos relacionados com a indústria médica e farmacêutica numa determinada língua e produção de documentos que dizem o mesmo em outras línguas. Através de um estudo global junto de tradutores de 97 países, o Instituto de Pesquisa CSA verificou que no ano de 2020, a procura por serviços de tradução no setor da saúde aumentou 49%. Olha só que interessante esse dado. Agora a gente vai visualizá-lo no nosso gráfico. Aqui aparecem os mercados com aumento de procura por serviços de tradução no ano de 2020. Em primeiro lugar, a gente tem o setor da saúde, com 49%, seguido da indústria farmacêutica e médica, 38%, redes sociais com 34%, serviços de tecnologia e informática, 29%, e por lá, no último lugarzinho, a gente tem programas de software com 28%. Vários são os materiais que precisam ser preparados, cuja informação é altamente especializada e sensível, incluindo documentos sobre o desenvolvimento e registro de medicamentos, dispositivos médicos para fins regulamentares, assim como de marketing, como brochuras e websites para efeitos de comunicação e comercialização de produtos e serviços de saúde. Também sobre o próprio negócio, como business plan, para motivos de expansão para mercados internacionais. A maioria dos países requer que essa documentação esteja redigida e seja apresentada na língua nacional oficial. Assim, se a produção desses documentos clínicos científicos é um processo exigente, a sua tradução para outra língua pode ser igualmente desafiante, demorada e complexa. A linguagem científica e médica tem bastantes termos técnicos e complexos. Se o tradutor não for especializado na área, pode interpretar os textos incorretamente e originar traduções erradas. Um simples lapso na interpretação de uma palavra relacionada, por exemplo, com a dose de uma medicação pode ter efeitos secundários graves para os pacientes. Traduzir uma bula de um medicamento, por exemplo, é extremamente complexo. O mais pequeno erro pode levar um doente a tomar uma dose, posologia, errada, ou não se aperceber de alguma reação adversa ao medicamento. O setor requer muita precisão na linguagem. A linguagem médica tem uma grande variedade de siglas, acrônimos e abreviaturas, o que torna o processo de tradução ainda mais complexo. De uma língua para outra pode variar a ordem das palavras, ou até mesmo ser sigla numa língua e noutra não. Nome versus adjetivo. O nome e o adjetivo do mesmo conceito, por vezes, não são semelhantes, como no caso de beleza e belo. Este é um desafio que o tradutor deve ter em atenção quando está a traduzir um documento mais técnico. Polissemia e sinônimos. O sonho de qualquer tradutor é que todos os termos técnicos fossem unívocos, isto é, que um conceito tivesse apenas uma designação e que essa designação servisse apenas para esse conceito. No entanto, tal não acontece. Assim que devemos prestar muita atenção nas palavras polissêmicas e nos sinônimos. Os epônimos são uma grande porção da terminologia médica. Nesta fatia estão incluídos os nomes anatômicos, nomes de doenças, sintomas, sinais, procedimentos e nomes de equipamentos médicos. Os epônimos são frequentemente derivados de nomes de investigadores, de doentes, ou até mesmo de personagens fictícios ou localizações geográficas. A correspondência destes termos nem sempre resulta em epônimos, e é importante ter isto em mente quando se traduz esse tipo de documento, pois traduções literais podem produzir um erro. O contrário também acontece. Um termo que em espanhol seja epônimo, mas em português não. Termos médicos para não especialistas. Já alguma vez leu o resultado de um exame médico e não percebeu absolutamente nada do que estava lá escrito?
A linguagem médica para não médicos constitui uma grande parte da comunicação do ramo. Muitas das vezes, os documentos médicos estão escritos numa linguagem que é demasiado complexa. Um tradutor deve adaptar sempre a linguagem ao público-alvo do documento. Isso significa que deverá tomar decisões como utilizar o termo comichão em vez de prurido, ou nódoa negra em vez de hematoma e etc. Inovação constante. Um dos grandes desafios são os termos novos que aparecem associados a inovações médicas. Em certos artigos são discutidas inovações médicas para as quais ainda não há termos em português. Nestes casos, é comum o tradutor utilizar uma forma portuguesa aproximada. Caso já exista um termo semelhante, ou manter o termo na língua original, realizando assim um empréstimo linguístico. Nos casos que não há um termo português para o termo em espanhol ou vice-versa, a solução pode passar também por uma expressão mais descritiva, indicando sempre o termo no idioma original para maior esclarecimento.